uma entrevista histórica com Fernando Casal de Rey e os 72 gigantes. Loucuras esportivas do Alexandrelli, meus amigos e amigas, hoje. Fernando Casal de Rey foi o melhor diretor de futebol da história do São Paulo. Fernando, prazer imenso estar batendo esse papo com você. E eu queria fazer uma pergunta para você maravilhosa. Quando é que se deu essa sua ida para o São Paulo Futebol Clube? Fábio, primeiro que essa história do melhor diretor é a generosidade do amigo. Não é para levar a sério, não. Nós fizemos o que foi possível fazer, o maior empenho, e pelas circunstâncias as coisas deram mais certo do que erradas, então a retrospectiva é boa. Mas essa história de melhor depende muito das circunstâncias, do momento. Muitas vezes as pessoas até são melhores, mas as circunstâncias são desfavoráveis. Então é muito relativo. Mas de qualquer maneira, cada um que trabalhou no São Paulo construiu um pedaço da história do clube. Eu tive a honra de trabalhar como diretor, até de atletismo, nos anos 70. Depois fui à diretoria de futebol, nos anos 70 ainda. Aliás, em 78 a 82, no final dos anos 70. Depois fui diretor de futebol em 90 a 94 e 94 a 98 como presidente. Então tive a honra e o privilégio de poder ter prestado serviço ao clube. Tele Santana disse: Fernando Casal de Rey foi o responsável pela minha volta ao futebol. Quer dizer, você está sendo modesto, Fernando. Não estou, mas a realidade é que o Tele Santana, nunca alguém trouxe ele de volta. Ele nunca saiu, ele nunca deveria sair, porque quem trouxe ele de volta foi a competência dele, foi a personalidade dele, talvez o melhor treinador que eu trabalhei até hoje, o que eu conheci mesmo. Ele realmente, se não tivesse voltado, teria sido um grande desperdício para o futebol e mais ainda para o São Paulo. Tele é um sujeito extraordinário, uma pessoa que, se ninguém precisa falar sobre Tele, os fatos mostram o que ele fez, quem acompanhou a carreira dele. E o casamento dele com São Paulo foi extremamente feliz. Nós ficamos 5 anos e meio juntos. Eu trabalhei 5 anos e meio com ele. E ele só parou porque ele ficou doente. Nunca se pensou em dispensá-lo do São Paulo. Inclusive, se ele parasse de treinar, ele poderia trabalhar no clube, porque foi profícuo para os dois lados. Foi muito bom para o Tele também. Então, essas coisas, sendo na maneira do possível, sempre é bom preservá-las e manter. Foi um momento de ouro da história do Tele e do São Paulo. Então, nós colhemos frutos magníficos com a participação dele. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande. É importante também salientar a participação do nosso querido companheiro, na época diretor de marketing, Carlos Caboclo, que foi extremamente importante para quebrar a resistência do Tele em voltar ao futebol, por ser ele muito amigo do Tele e da sua família. Isso tudo reunido que fez com que ele retornasse. E aí, através da sua competência, ele desenvolveu um trabalho que todos conhecem. Teus guias brasileiros que te amam eternamente, de São Paulo tens um nome e ostentas dignamente. De São Paulo. São Paulo e as Libertadores da América. Quais foram as dificuldades e as alegrias? Bom, tanto Libertadores como até um Campeonato Paulista, as dificuldades são imensas e são sempre as mesmas. Na verdade, você tem que se concentrar muito para cada torneio, cada desafio que se apresenta. Qualquer tipo de torneio, mesmo aqueles amistosos que a gente fazia na Europa, quando jogávamos as Copas Europeias de início de temporada, como aquela com o Barcelona e com o Real Madrid,
que era o Ramon de Carranza e o Teresa Herrera, por exemplo, uns torneios aparentemente sem grande importância, mas havia uma concentração muito grande do São Paulo. São Paulo levou a sério sempre todos os seus desafios, e talvez seja esse um dos motivos do sucesso. O Tele sempre foi um jeito muito sério, levava a sério os treinamentos e quanto mais os jogos fossem quais fossem. Então aí está, a Libertadores é um torneio extremamente complexo, difícil, porque existe muita coisa além do futebol, que é a diversidade de jogar fora, na América do Sul, onde as condições não são as melhores, onde as condições de pressão são imensas e as dificuldades com campo, torcida, arbitragens são muito conhecidas. Então ganhar a Libertadores ou conseguir ter uma boa participação é algo extremamente difícil. E requer, como eu falei, extrema concentração e perseverança. E o São Paulo teve, com o trabalho do Tele, conosco, todos juntos. Nós sempre fomos uma equipe muito boa, desde a diretoria até o roupeiro. E todo mundo funcionava, e todo mundo se dedicava, e talvez aí, eu entendo que aí está a maneira de se conseguir. Poderíamos não ter ganho, outros também fazem isso, e às vezes ganham da gente, normal. Mas ao longo de 5 anos, nós obtivemos muito mais conquistas e sucessos do que insucessos. E eu acho que se deve a isso, e grande mérito à condução do Tele, que sempre foi muito respaldado por nós da diretoria, para que ele pudesse exercer essa liderança sobre os jogadores como ele exercia, né? Então a Libertadores é uma Copa extremamente complexa, difícil, e nós fizemos duas vezes fomos campeões e vice-campeões na terceira vez, o que realmente são poucos clubes no mundo que conseguem esse desempenho. E as conquistas dos mundiais de 1992 e 1993? Olha, você preparar uma equipe para jogar uma final de mundial, começa que o mundial não é uma sequência da Libertadores. Você faz um outro campeonato, que no caso, na época era o brasileiro, que era no interregno entre a Libertadores e o mundial. Então você sai de um campeonato brasileiro extremamente difícil, extenuado, e vai para Tóquio jogar as finais. No caso, primeiro com o Barcelona, depois com o Milan. Os dois jogos, os dois eram favoritos, tanto o Barcelona quanto o Milan. São Paulo era um clube que era assim, de vez em quando achava que podia fazer alguma coisa. Nunca ter a capacidade de competência para vencer o Barcelona, que era o melhor time do mundo na época. E o Milan, que também era o melhor time do mundo, até hoje é considerado, se não o maior, está entre os maiores. Então nós não fomos como favoritos nenhuma das vezes. E até achando que os sucessos anteriores de São Paulo foram assim, mas fortuitos. Essa que é a realidade. Ninguém acreditou muito no nosso trabalho. Mas nós realmente colocamos tudo aquilo que tínhamos aprendido ao longo desse tempo, e o resultado foi aquele obtido. Foram 2 conquistas fantásticas, porque jogamos contra equipes da mais alta qualidade. Ninguém contesta o Barcelona nunca na história, e não contesta o Milan nunca. Então São Paulo conseguiu vencer 2 mundiais sem ir para a prorrogação sequer. Dentro dos 90 minutos foram feitos realmente extraordinários na história de São Paulo. São feitos muito bonitos e que merecem que a torcida sempre esteja comemorando. Inclusive na Vila Madalena todo mundo me diz, é o time dos sonhos, né? Tá aqui. Dá para mostrar? Produção? Ó. Perfeito? Depois a gente vai falar sobre isso. E essa coisa trabalhar psicologicamente com o jogador. Você acha que o jogador no Brasil, apesar de ter um talento imenso, ele tem uma maturidade psicológica? A gente vê tantos casos aí que acontecem, etc e tal. Como é que é trabalhar com isso, tanto a direção do São Paulo naquele momento, os técnicos, porque é complicado segurar essa turma toda, apesar do talento todo, né? Fábio, você lidar com pessoas é realmente uma coisa, um desafio à parte. Você tem que lidar com personalidades diferentes, não existe uma diferença de origem praticamente, de cidadão para cidadão. Todos têm o mesmo objetivo, que é jogar futebol, mas as origens são diferentes, a cultura de cada um é diferente, formação cultural e educacional diferente, você tem que congregá-los. E da maneira melhor de conseguir resultado é fazer com que eles não percam o foco que todos têm, que é o foco principal, que é conquistar, vencer, jogar, é futebol, competição. E esse é o foco que eles têm que unir esse grupo, porque eles são heterogêneos. Não existe homogeneidade num grupo de 20, 22, 25, que é o grupo que se trabalha, e mais a comissão técnica toda, e mais até diretores também são heterogêneos.
Então você conseguir congregar, a melhor forma é você não deixar perder o foco. Todo mundo, o objetivo é esse. Você pode divergir dele e tal, mas os dois querem ganhar. Então manter isso. Vocês não combinam, não concordam, mas nós vamos lutar para ganhar. Então isso é importante. E é a maneira que agrega. Porque um tem uma forma de viver com a família, outro nem família tem, e assim vai por aí afora. É muito difícil, não pense que eles vão andar de mãozinha, porque não existe essa, vamos dizer, essa amizade por si só. Ela poderá vir a existir, mas ela por si só não existe. Então você tem que fazer com que aquela união se dê em função de um objetivo, que é vencer. Como é que se dava a escolha dos jogadores? Bom, aí é uma coisa mais analítica, mais técnica, né? Quando você senta, por exemplo, você tem um treinador como o Tele, que você confia, que você dá a ele toda a condição de trabalho, você trabalha junto com ele. Evidentemente que nós nunca fizemos nada sem ter o Tele como... E ele também não fez sem ter a nossa opinião. Isso é muito importante, porque muitos treinadores, até por uma certa insegurança, eles não gostam de ouvir a diretoria ou resistem um pouco nesse aspecto. E o Tele não, nós conversávamos com a nossa diretoria de futebol e nós fazíamos um verdadeiro projeto do futebol, como os outros clubes também fazem, evidentemente que não é muito diferente. Mas se analisava com muito cuidado, se via os jogadores várias vezes antes de você partir para a contratação. Inclusive analisava-se a vida dele dentro e fora do campo. Era um processo, entendeu? E como facilitado em certos ângulos, porque muitos gostam e querem jogar no São Paulo, porque o São Paulo é um clube que projeta muito, é um clube que paga em dia, é um clube que tem um respaldo e um respeito muito grande. Isso favorecia, nos ajudava a conseguir conquistar os jogadores que nos interessavam. Nem sempre eram os melhores da posição, mas aqueles que serviam a uma proposta de trabalho do Tele. Por exemplo, então nós conseguimos, nesse aspecto, os jogadores que a gente precisava. Claro que não todos, mas a maioria, e os resultados vinham, porque o Tele realmente sabia o que estava fazendo. Então, quando ele pedia um jogador, ele parece que antevia como esse jogador ia se comportar dentro do esquema dele. E isso realmente acontecia. E nós tivemos o tal do time dos sonhos, também porque naquela época os jogadores não iam tão cedo para a Europa, não iam tanto embora do país, né? Então nós tínhamos o Raí, por exemplo, foi com 28 anos, prestou serviços extraordinários ao São Paulo, talvez o jogador fez o gol mais importante da história do São Paulo, que é a conquista do primeiro Mundial, um jogador que foi com 28 anos. Foi um dos jogadores que deu mais alegria ou não? Eu acho que sim. Eu, pelo menos, como ele é meu amigo, a gente participou de tudo isso junto, né? Ele era capitão do time, eu era diretor, o Tele era o técnico, o elo entre nós era maior um pouco que os outros. Outro jogador extraordinário era o Leonardo, que infelizmente trabalhou pouco tempo conosco, 2 anos e pouco, porque ele trabalhou, foi embora para a Espanha, voltou, ficou mais um ano. Um jogador extraordinário, era como um dirigente dentro do campo. O Leonardo, tanto que ele é sucesso como dirigente no Milan. Não é à toa, é o perfil dele. Então ele, Raí, outros grandes jogadores, o Ronaldo era um grande líder dentro do grupo, que nos ajudava a administrar o grupo. Então nós conseguimos conciliar. Então o time dos sonhos nem sempre tem só jogadores dos sonhos, como o Real Madrid montou, como o Flamengo, etc., mas que nem sempre deu certo. Era time dos sonhos, mas o sonho não realizou-se. É diferente. E às vezes com um time montado, cada peça no seu devido lugar, que nem são tão brilhantes, mas o conjunto é brilhante, funciona. E você consegue o resultado. Porque o São Paulo não é discurso, o São Paulo tem fatos que comprovam os resultados. Fernando, como é que foi a volta do Raí? Esse foi um momento importante, foi outra, vamos dizer, tentativa de acertar que deu certo, nem todas não. Foi o seguinte, eu havia acabado de efetivar a venda do Denilson, e embora o tesoureiro na época estivesse muito feliz, eu estava aborrecido, porque eu gosto muito de futebol, o Denilson era uma alegria nossa. Então eu me lembro que eu estava em Sevilha e nós tínhamos acabado de concretizar a venda, que foi fantástica, foram 30 milhões e meio de dólares. Nossa, eu fui cumprimentado por todo mundo, mas eu não estava feliz. Disse, não, mas você está doente, você está com algum problema? Não, eu não estou tão feliz porque o São Paulo perdeu um dos maiores jogadores da sua história. O Denilson era um jogador extraordinário. E eu já havia feito algumas tentativas de trazer o Raí de volta, porque eu achava, como eu tinha renovado muito o time, esses jogadores precisavam ainda maturar, eles tinham assim um pouco de insegurança, eu sentia isso na equipe.
equipe não era uma equipe vencedora, ela chegava perto e não conseguia, faltava alguma coisa. E eu de Sevilha, eu liguei para o Raí, que estava em Paris, e falei, Raí, eu quero conversar com você para estudar alguma coisa junto contigo e tal. Ele falou, olha, eu estou jogando amanhã à noite, era uma sexta, e ele jogava no sábado, se você quiser depois do jogo a gente sempre vai jantar e conversa. Falei, perfeito, está fechado. Peguei o avião, fui para Paris e marquei com ele e o Leonardo, inclusive, que estavam juntos no Paris Saint-Germain. E nós nos encontramos depois do jogo. Jantar e tal, e aquele jantar se estendeu, inclusive o Ricardo Gomes participou, que aliás é uma figura que eu tenho muito respeito, admiro, um gentleman do futebol. Nós fomos jantar depois do jogo e ali a coisa que nós conversamos, ficamos na madrugada inteira e eu fiz um acerto com o Raí que só viria no ano seguinte. Não podia vir porque ele tinha um contrato com o Paris que ainda demoraria quase um ano. Não estaria na minha gestão já, mas eu consegui fazer através até do próprio Conselho de São Paulo uma consulta na qual eles aceitaram a minha proposta de trazer o Raí, ainda aqui para o ano seguinte, para que essa equipe maturasse e que trouxesse os frutos que a gente queria. Era um grupo de jovens que todos conhecem, jogava França, Dodô, aquela turma toda que depois foi um sucesso extraordinário. O próprio Rogério Ceni ainda era jovem, estava jogando quase no início de carreira, e o Raí, a vinda dele logo no primeiro jogo de estreia, nos deu o título contra o Corinthians. Ele participou decisivamente. São Paulo venceu o Corinthians na final do Paulista em 98. Já eu tinha acabado de sair há 10 dias do cargo de presidente, mas aquele time que eu havia formado de promessas ganhou tal consistência com o Raí que nas gestões posteriores, somados esses jogadores, o São Paulo conseguiu quase 40 milhões de dólares por eles nas vendas ao exterior. Então o Raí foi extremamente importante com tudo que ele fez pelo São Paulo, as participações nos mundiais, as conquistas, essa vitória contra o Corinthians que é histórica, no final de um Paulista, onde o Corinthians era favorito, e nós vencemos o jogo, e o Raí não só pelo gol que fez, que deu uma consistência ao time, mas pelo que ele proporcionou, a formação de um novo grupo de jogadores que depois que ele saiu deu sequência e foi extremamente vitorioso. E quais as reformas que foram feitas no Morumbi na sua gestão? Bom, isso foi outra encrenca, essa foi a maior encrenca, porque já foi quando eu entrei para a presidência. No primeiro ano, nos primeiros 4 meses de mandato como presidente, saindo de uma diretoria de futebol, onde nós tivemos as conquistas todas que os senhores sabem, nós entramos para a presidência e a primeira coisa que aconteceu foi o Morumbi ser interditado, porque ele apresentava realmente problemas estruturais que precisavam ser encarados. E não coube outra coisa a não ser enfrentar tudo isso. Mas foi muito mais extenso do que se imaginava no começo. Nós restauramos 72 colunas nas suas bases, são 5 metros de profundidade, abaixo do solo, portanto ninguém viu nada disso. Só essas colunas, são 72 colunas, que foram concretadas, cintadas com concreto protendido, etc, etc. Uma obra gigantesca, e levantava aquele monte de terra, no fim só se via aquela sujeira toda e estava sendo tudo reforçado para que depois fosse restaurada a parte dos anéis onde o concreto havia sido expelido pela oxidação da ferragem. Foram 107 mil metros quadrados de concreto depois recuperados. Então foram 4 anos de obra, extrema dificuldade financeira, que só foram saldadas todas as despesas com a venda do Denilson, no último ano do meu mandato. E felizmente ainda eu pude sair do São Paulo deixando um superávit de cerca de 20 milhões de dólares na época, o que foi muito bom para a história do clube. Fernando Casal de Rei. A banda Queen, uma banda inglesa famosíssima, iniciou um processo no estádio do Morumbi.
Que harmonia que foi essa que desarmonizou tudo lá? Bem, Fábio, essa é uma história antiga. Eu era diretor de futebol em 1980 e nós acolhemos a banda Queen para tocar no Morumbi. Foi um sucesso extraordinário, um fluxo imenso de público. E eu estava presente naquele momento e nós estávamos na tribuna e eu notei um movimento acima do normal do estádio, produzido pelo movimento harmônico do público, que dançava no ritmo. Então havia um ritmo que é uma tragédia hoje, a gente sabe que é uma tragédia para as estruturas de concreto. Então, com certeza, ela pode não ter sido a causadora, mas ela contribuiu bem para que houvesse depois o problema estrutural tenha sido aumentado. Normalmente o estádio não era feito, não foi construído à época, que foi no início da sua realização, nos anos 60, não foi projetado para esse tipo de exigência, esse movimento harmônico de dança, onde entra em processo, o balanço harmônico pode causar fissura. Vocês já viram quebrar ponte, vocês viram uma série de coisas que são que acontecem em função do movimento harmônico e o pessoal dança com harmonia. Assim como a torcida, quando começa a pular, naquele estilo martelete, ela aumenta em 4 vezes o seu peso. E aquele movimento também forma com que se balance o estádio harmonicamente. Por isso a instalação de amortecedores, todas essas coisas novas, além da restauração das bases das colunas, que foram 72. 72 colunas? 72 colunas com 5 metros de profundidade, que foi feito um cintamento de concreto de 15 centímetros de espessura, com alta densidade, com proteção. Proteção são barras de aço que atravessam a base inteira para prender a cinta nova de concreto, de 2 polegadas, as barras, com rosca e com porcas apertadas com torquímetro, para que tenha a sua pressão exata para incorporar a cinta nova na base antiga. 72 foram reconstruídas, restauradas, são as bases que saem as colunas. 5 metros de profundidade, então ninguém vê nada disso, está lá enterrado, e é fundamental para que o estádio hoje possa receber o que tem recebido, públicos e shows com total segurança. Inclusive Michael Jackson, Madonna e a banda Aerosmith. Não haveria esses shows sem essas reformas, não é, Fernando? Nem os grandes jogos, nem nada. Na realidade, o Morumbi chegou no limite de saturação pela exigência que foi feita da sua estrutura, pelo comportamento do público, não só em shows como em jogos de grande porte. Foi mudando o comportamento, essa maneira da torcida comemorar, que salta, que vem, parece um martelete mesmo. Isso aí é realmente extremamente danoso para a estrutura. Para que se impedisse que o movimento harmônico, além da restauração das bases, foram instalados vários amortecedores, como um amortecedor automotivo, que balança e para, não entra em harmonia, ou seja, não tem sequência. Então tudo isso foi desenvolvido por um grupo de engenheiros que em 94, quando nós detectamos o primeiro problema nas bases, nós reunimos 7 engenheiros de diferentes partes do país, com conhecimentos até de diversas áreas, e que nós até chamávamos da reunião dos 7 sábios. Eram pessoas altamente especializadas. Um foi o principal responsável pela construção da ponte Rio-Niterói, o outro que restaurou o Maracanã, o chefe de engenharia da Camargo Correia, um dos diretores-chefes, e assim por diante, o Dr. Luiz Schoff, que era professor da Escola Politécnica, aliás, do Mackenzie, o professor Fusco, que era da Escola Politécnica, e foi por assim afora. O Dr. Galvão, que foi o construtor do estádio. São 7 engenheiros que fizeram parte de uma comissão, e ela foi estudando um mês e meio de estudos para que se determinasse quais os caminhos ideais de restaurar o estádio. E ficou uma beleza. Bom, ficou com garantia, vamos dizer, de uso. Nunca mais houve. É evidente que sempre vai haver movimento, porque não existe estrutura de concreto rígida. Se ficar rígida, ela quebra. Ela tem que ter um movimento, mas um movimento previsto, um movimento que a engenharia entende como absolutamente dentro da normalidade. E o carro também movimenta. Quando você anda, ele tem um movimento, mas não se desintegra, porque está dentro do previsto. Se ele tiver sem amortecedor, ele pode capotar. É mais ou menos uma situação análoga do estádio. Então ela tem o amortecedor que é para evitar que o movimento se propague. Ele tem o balanço e para.
É isso que acontece hoje no estádio, ele está absolutamente seguro e tem se mostrado, não só porque eu estou falando, mas pelos fatos posteriores à sua restauração. E já já vai ter a gravação lá no estádio. Schulf, essa maravilha que é o estádio do Morumbi. Quando começou essa belezura? Começou na década de 50 com um projeto do arquiteto Vila Nova Artigas. Na década de 60 foi feita a primeira inauguração e em 1970 o Morumbi foi inaugurado completamente pronto. Que maravilha! E aqui, Luiz, tem a recuperação e restauração de arquibancadas superiores e intermediárias. 50 mil metros quadrados. Como é que se deu isso? 50 mil metros quadrados. Na verdade é o seguinte, da década de 70 até a década de 90, né, o Morumbi foi utilizado sem que se tomasse cuidados com a manutenção. E o Morumbi foi se deteriorando ao longo do tempo, né? E na década de 90, com a chegada da torcida organizada, que começou a provocar vibrações na estrutura, né? O Morumbi passou por uma grande reforma. E essa grande reforma, desta grande reforma, fez parte a recuperação das arquibancadas com 50 mil metros quadrados. Que maravilha! E o que significa, Luiz Schulf, os 72 gigantes? Bom, na verdade, a estrutura do Morumbi, os 3 níveis, né, estão apoiados em 72 gigantes. Gigantes são os pilares que sustentam as arquibancadas do estádio do Morumbi. Bom, se você imaginar, cada gigante está situado a 10 metros um do outro. Então, se você considerar 72 gigantes, o perímetro no eixo dos gigantes chega a 720 metros. Na parte externa, chega a 900 metros de perímetro. Nossa, e essa engenharia no momento, como é que era? Que eu sei que vocês trouxeram uma máquina da Alemanha. Como que foi isso? Isso é loucura, eu quero saber, pô. Então, vamos dividir a engenharia em 2 partes. Primeira parte, quando o projeto foi feito, na década de 50, década de 60, né, as ferramentas disponíveis para os projetos não eram as mesmas que existem hoje. Então, naquela época, né, a grande preocupação dos arquitetos e dos engenheiros era com a quantidade de pessoas que iriam frequentar o estádio. Então, se você fizer um retrospecto, você vai perceber o seguinte: Maracanã, 150 mil pessoas. Aqui no Morumbi, a população chegou a atingir 130 mil pessoas. Então, a grande preocupação na época era a quantidade de público. Ao longo do tempo, esse enfoque foi mudando. Então, hoje, por exemplo, a preocupação é a qualidade do estádio para que o público possa ter conforto para assistir os jogos, tá certo? Então, hoje, o Morumbi está com uma capacidade da ordem de 60 a 70 mil pessoas. Então, ocorreu uma grande mudança. E hoje a preocupação é o conforto do espectador. E na década de 90, com o aparecimento das torcidas organizadas, o comportamento era diferente. Enquanto que em 1950, 60, o pessoal era comportado, como eu, assim? Na década de 90, o comportamento é completamente diferente. Então as pessoas pulavam em ritmo. E as estruturas não estavam preparadas para receber esse tipo de solicitação. Muito bem. Então começaram a ter as reclamações, que o Morumbi vibrava, né? Que o Morumbi era desconfortável. Então, para checar essa situação, o São Paulo contratou uma empresa italiana que trouxe da Itália um equipamento chamado Vibrodina, e com este equipamento nós fizemos um ensaio dinâmico. E este ensaio dinâmico mediu o quanto que o Morumbi vibrava, tá certo? O Morumbi foi o primeiro estádio brasileiro a fazer um ensaio dinâmico. Que maravilha! E a partir daí surgem os amortecedores. Perfeitamente. Com a medida das vibrações, nós constatamos que a intensidade da aceleração era um pouquinho acima do limite.
E para reduzir esse limite, nós instalamos os amortecedores. Ou seja, os amortecedores, eles amortecem o movimento. E a aceleração medida é menor. Se a aceleração é menor, o conforto é maior. Luiz Schoff, o que foi feito em termos de iluminação? São 288 refletores. Perfeitamente. As regras de iluminação passaram a ser mais fortes com o aparecimento da televisão. A FIFA exigiu que a taxa de iluminação dos gramados ficasse em torno de 1.500 lux, para que a transmissão via TV fosse mais perfeita, tá certo? E o Morumbi, antigamente, ele tinha uma iluminação muito fraca, abaixo de 1.000 lux. Então ocorreu a necessidade de se instalar um novo sistema de iluminação que atingisse a taxa mínima exigida pela FIFA. Então, o que o São Paulo fez? O São Paulo tirou a iluminação antiga, que eram 4 torres, cortamos os pilares que suportavam as torres, dos 2 lados, e instalamos uma estrutura metálica, né? E nessa estrutura metálica foram colocados 288 refletores que produziram a taxa de 1.500 lux exigida pela FIFA. E uma grande novidade na época também foi a área para deficientes físicos, né? Vocês já estavam à frente muitos anos, né? Do poder público que está vindo agora, né? Perfeitamente. Essa preocupação, né, com a parte de atendimento aos deficientes também foi considerada naquela época. E o Morumbi executou, o São Paulo, no Morumbi, executou uma área específica para os deficientes físicos. Luiz, e o levantamento do piso térreo? Como é que se deu? Bom, na verdade, o piso térreo antigamente ele ficava um pouco mais baixo do que nós estamos aqui hoje, da ordem de 1,20 m, 1,5 m. E para melhorar a visibilidade de todo o anel térreo, esse piso está sendo levantado. Então, se você levantar 1,20 m, a sua visão com relação ao gramado aumenta muito. Maravilha! Luiz, e as tribunas e camarotes no térreo? Deu muito trabalho? Hoje o pavimento térreo passou a ser um pavimento muito importante para o São Paulo Futebol Clube. Que o pavimento térreo será como se fosse um grande centro de lazer e comercial. Então todo o pavimento térreo, o seu perímetro inteiro, será hoje, né, alugado para camarotes, para empresas, para restaurantes, para comércio. Então uma fonte de renda muito importante para o São Paulo será, sem dúvida alguma, o pavimento térreo. Luiz Schoff, o que significa isso? Esses são os tirantes que estão ligados nos amortecedores. Os amortecedores estão situados na arquibancada. E quando ocorre o movimento, né, o movimento, então o tirante faz com que o amortecedor funcione, né, e dissipe toda a energia do movimento. Ao dissipar a energia, ele reduz o movimento. Reduzindo o movimento, reduz a vibração. E a galera do São Paulo tem energia de sobra. O significado das estrelas. As 2 estrelas amarelas representam 2 medalhas olímpicas conquistadas pelo atleta do São Paulo, Ademar Ferreira da Silva. E as 3 estrelas vermelhas representam as 3 conquistas mundiais, ou seja, o tricampeonato mundial interclubes. 1954. Esta foto mostra claramente a execução das fundações em 1954. Cada peça dessa representa um tubulão. Sobre esses tubulões nós temos um bloco e no bloco nós temos o gigante, ou seja, os 72 gigantes que sustentam a estrutura total. Maravilha!
E esse sistema de drenagem em 1955? Exato. Esse sistema de drenagem é que vai ficar sob o gramado para fazer a drenagem das águas de chuva. Maravilha. O que temos mais aqui? Isso é uma preciosidade. Construção parcial do estádio, 1956. Olha isso. Esta é uma vista parcial, né, em 1956. E nós vemos aqui a região onde não existiam casas, era completamente deserto. Maravilha. Vista aérea? Aqui já numa fase mais adiantada, onde metade das arquibancadas já estavam prontas. Ou seja, em 1960, inaugurou-se metade do Morumbi. Perfeito. E essa turma toda aqui, os beneméritos? Aqui nós temos a chamada história do Morumbi. O Morumbi, São Paulo Futebol Clube, é o que é em função de pessoas como estão expostas nessa galeria. Maravilha, hein? E tem gente que fez a história, hein? Cícero Pompeu Toledo foi um grande presidente de São Paulo, que governou São Paulo de 47 a 58. E na gestão do Cícero Pompeu Toledo é que o Morumbi surgiu e cresceu. A inauguração do memorial se deu quando? A inauguração aconteceu entre 90 e 92. O memorial retrata a trajetória de São Paulo ao longo dos tempos. E o memorial é aberto ao público. Todo São Paulino que quiser pode vir aqui ao memorial e ver de perto todas as conquistas do São Paulo Futebol Clube. Alexandrelli, o que você está achando de tudo isso? Eu estou impressionado. Como é que é lidar com a torcida quando se ganha o jogo e quando se perde o jogo? Na verdade, Qual a situação mais engraçada que você passou nessa história toda? Bom, foram tantas situações complexas. Na realidade, você tem que tentar manter o máximo de equilíbrio quando ganha e o máximo quando perde. Você tem que variar um pouquinho. Você está um pouco mais alegre quando ganha e não muito triste quando perde. Porque senão aí fica difícil de lidar. O torcedor é extremo. Ou ele te beija ou te espeta uma lâmina. Ele não tem meio termo. A maioria não aceita a derrota, mesmo que seja como tenha que ser. Não importa, ele não aceita. Eu me lembro que a situação mais difícil foi em 91, quando nós com o Tele já perdemos 5 partidas seguidas, inclusive as 2 últimas por 3-0 lá em Santa Catarina e por 4-0 contra o Palmeiras no Morumbi, foi a 5ª. E ninguém mais queria saber de manter o Tele, não admitiam, e foi uma pressão enorme. Eu me lembro que eu fiquei na porta do vestiário e não deixei entrar ninguém, porque o clima estava horrível. E eu tive que explicar que a gente não entendia que o Tele era responsável por aquilo, e que todos nós tínhamos uma certa responsabilidade, mas era com o Tele que nós íamos sair daquela situação. E foi o destino que talvez nos deu essa luz, porque a partir dali, nós fomos inclusive em seguida jogar a primeira partida da Libertadores, que foi na Bolívia. Foi na Bolívia, nós fomos jogar no interior da Bolívia e ali nós tivemos a nossa primeira vitória na Libertadores. E dali para frente o São Paulo foi campeão da Libertadores, campeão mundial e ali seguiu a sua trajetória. Depois da 5ª derrota consecutiva com o Tele. Então não foram só dias de festas, foram dias difíceis que nós tivemos que ter personalidade para mantê-lo no cargo e dar a ele toda a condição de reverter aquele quadro que naquele momento era péssimo. E o jornalista esportivo, ele é imparcial quando cobre ou não? Quando o time perde, ele atropela? Bom, ele é emocional como todo mundo, e se ele é São Paulino até é pior, porque aí ele tem o mesmo mau humor do torcedor.
Então, quando perde, ele faz carga mesmo, até mais do que o que não é São Paulino, que ele está um pouco contente, ele não faz tanta carga. Mas o que é, às vezes é pior, porque ele torce, entendeu? Ele tanto te enaltece quando você ganha, mais do que até deveria, mas também te ataca quando perde, porque ele está sentindo na alma a derrota. Mas, na realidade, a gente tem que aprender a conviver com todos, porque você tem que respeitar, são profissionais, e que sempre merecerão da gente, sempre mereceram de mim muito respeito. É muito difícil ter ao longo de tantos anos, eu trabalhei 10 anos no futebol, que ao longo desses 10 anos tem alguma queixa. Claro que eu divergi várias vezes, eu discuti com veemência muitas vezes, mas eu nunca faltei ao respeito com ninguém. Eu me lembro de ter com esse pessoal uma relação até hoje muito boa, inclusive com todos os outros treinadores dos outros clubes. Eu era até veemente mesmo, teve momentos difíceis, mas eu sempre procurei separar uma coisa da outra e defender os interesses do São Paulo, que era até minha obrigação. Minha paixão, minha obrigação. Por curiosidade, o que significa ser cartola no futebol? Bom, é uma expressão até meio jocosa, mais no sentido pejorativo, mas como se cartola fosse um cara que só desfrutasse, que aparecesse, na realidade incompetente, quem faz são os outros, ele se jacta de ser um importante e tal, mas na realidade não é bem assim. Claro que existe todo tipo de cartola, como existem tão bons e maus jogadores, tão bons ou maus jornalistas. Então os tais cartolas podem ser bons, maus ou ótimos até, como toda categoria. Na realidade tem uns que trabalham muito pelo clube, outros que trabalham muito pouco, aparecem muito, é de todo jeito, é como qualquer atividade. Eu acho que tem muitos bons cartolas na realidade, porque esse país não seria pentacampeão mundial se fossem incompetentes. Então é uma injustiça que se faz, porque nós temos um futebol comparativo aos do primeiro mundo extremamente pobre. O que se paga, o que se faz no Brasil é muito mais com coração e coragem do que com dinheiro. É incomparável a diferença econômica dos países de primeiro mundo para com o futebol. No caso da Europa, os Estados Unidos não se conta porque eles não jogam futebol quase. Mas na Europa se pratica futebol extremamente caro. Eu já visto as contas de Real Madrid, Barcelona, e todos Milan e Inter de Milão. Vejam as contas deles em comparação com as nossas. E aqui a gente consegue ser pentacampeão do mundo e eles não. Então é competência mesmo, e não é só de jogador, não. Jogador, se não tiver alguém que conduza, o técnico, se não tiver atrás dele a competência de um dirigente para respaldá-lo, ele não consegue. Então isso não é cascata, isso é uma realidade, é um fato que eu vivi, não é que eu ouvi dizer. Eu participei disso e sei que se não houvesse conjunto de fatores, ou seja, diretoria, treinador respaldado e podendo exercer seu comando efetivo sobre os atletas, não chega a resultado nenhum. Então o Brasil é competente sim, tem muita gente boa, caso contrário jamais teríamos essas conquistas todas e o respeito que nós temos no mundo inteiro. Para fechar, Fernando Casal de Rey, você sente saudade do futebol, do carinho da torcida? Bom, eu vou voltar naquela primeira pergunta, como é que eu comecei no São Paulo? Eu comecei como torcedor. Primeiro ia com meu pai até os 12 anos ver os jogos. Nós íamos, ou às vezes na tal numerada coberta do Pacaembu, ou nós íamos muitas vezes na geral mesmo, que era onde tinha lugar. Meu pai me levava, eu assistia os jogos. Depois dos 12 anos eu comecei a ir sozinho, ia de bonde, na verdade pegava o bonde lá, morava na aclimação, ia de bonde para assistir os jogos do São Paulo no Pacaembu, no time de Morumbi. Quando foi para fazer a segunda etapa do estádio, meu pai comprou 5 cadeiras cativas e para ajudar o São Paulo, tal, eu comecei a me aproximar, acompanhando o time nos jogos no interior. E de tanto acompanhar, comecei a conviver com grandes dirigentes, como o Dr. Antônio Galvão, Manuel Poço, que na época, depois foi Manuel Raimundo. Eu comecei a conviver com eles por estar próximo. E fui convidado a fazer parte do corpo associativo primeiro. Nesse ínterim eu fui diretor de atletismo, porque eu queria ajudar, até foi na época do João do Pulo, onde não havia nenhuma estrutura de atletismo. Como eu ia às vezes correr um pouco na pista, eu convivia com eles e fui diretor de atletismo. Depois fui convidado para ser conselheiro e comecei a minha escala de participação no São Paulo. É sempre muito gratificante, muito desgastante também, mas a gratificação foi maior. Agora acho que eu fugi um pouco da tua pergunta. Não, o carinho da torcida, o carinho dizendo da que você começou como torcida. torcedor. Eu não posso me queixar, eu sempre fui muito homenageado pela torcida.
Foram raras as vezes em que houve divergência. No momento em que nós restaurávamos o estádio, havia muito pouco recurso. E eu me lembro que naquela época, para vocês terem uma ideia, o Palmeiras tinha como patrocinador um grupo muito forte, que era o grupo da Parmalat, o Corinthians tinha o Banco Excel e o São Paulo tinha o estádio interditado. Era o nosso parceiro, o maior da época o problema. Então nós tínhamos que nos adaptar e enfrentar tudo isso do melhor jeito que fosse possível. Portanto, nós não podíamos ter os jogadores, que muitos foram ser transferidos com uma certa ponte para o nosso maior adversário, que era o Palmeiras na época, tirando os nossos próprios ex-jogadores. E, além disso, o que aconteceu? Nós tivemos que renovar o time, porque era o único recurso que nós tínhamos. Não tínhamos recurso para competir com os outros, porque o estádio estava absorvendo esses recursos. Então foi uma época difícil de convívio, mas mesmo assim sempre houve muito respeito. A torcida entendeu. Alguns não, nem sempre, mas quando ganha todo mundo te festeja. Quando não ganha, pelo menos alguns te respeitam, que foi importante. Então eu posso, numa média, foi excelente o meu relacionamento com a torcida. Sou muito respeitado e muito bem tratado por todos, inclusive por outros diretores que são inclusive de outra facção política. Essa é uma herança boa. E você contou uma história uma vez que você estava dentro do carro, vinha uma outra torcida e você falou, isso não vai dar certo agora, você estava lilhado no meio, vamos tocar fundo em tudo agora. Como é que foi essa experiência? Essa história foi meio engraçada agora, na hora não foi. Porque eu vinha descendo, eu fui em casa, era o jogo São Paulo e Corinthians, né? Eu fui almoçar em casa, e era um domingo. Terminou o almoço, eu fui para o estádio. Né? E quando eu desci, eu estava um pouco distraído, eu desci do lado do Hospital Albert Einstein, que era a entrada da torcida do Corinthians. E quando eu percebi, eu estava exatamente no centro daquele bolo de pessoas descendo. E lógico que me reconheceram, né? Cercaram o carro e começaram a falar e tal. E eu falei, bom, agora temos que conversar com eles. Abri o vidro, comecei a conversar. E um falou, não, mas legal, ele que enfrenta o pessoal do Palmeiras na época. Então eu me salvei através do Palmeiras. Porque ele que enfrenta mesmo o pessoal do Palmeiras, tem que ser do nosso lado também. Foi uma história maluca, eu levei um susto, eu falei, isso mesmo, nós vamos estar juntos. Tá um pouco delicado. Hoje é engraçado, mas na época, no momento não foi. Porque vocês sabem como as torcidas se comportam, que nem sempre o final é feliz. Mas dessa vez foi. Fernando Casal de Rey, considerações finais? Bom, primeiro a alegria de estar podendo falar um pouco da vida de futebol, que para mim foi gratificante, foi uma honra ter podido fazer as coisas pelo São Paulo. Muitas pessoas gostam, querem e não conseguem porque não têm oportunidade. Eu tive a felicidade de ter conseguido alguma coisa boa. Com certeza faço parte da história do clube que eu sempre gostei e fui apaixonado e sou apaixonado. Então acho que eu cumpri meu dever, entendeu? Isso para mim é importante, eu me sinto gratificado com o carinho da maioria das pessoas que tantos anos depois ainda me cumprimentam na rua, reconhecem. Isso para mim é o maior presente, é o grande ganho que você tem. Relacionamento, respeito, carinho. Então eu hoje sou uma pessoa, a nível de futebol eu sou muito realizado. Eu fiz o meu papel, a minha parte. Fernando, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, você foi muito generoso aí, muito gentil como amigo e eu agradeço a sua oportunidade de eu falar com tanta gente que eu tanto gosto.